Olá pessoal, tudo bem? Daniel aqui de novo. E hoje vamos resolver mais um problema aqui da maratona de programação. Dessa vez é uma questãozinha aqui que trabalha com o conceito de vetores e arrays, né? É um probleminha aí que você tem que descobrir quantas ultrapassagens teve numa corrida. Então, bora pra questão aqui, né? Uma questão da maratona de programação da SBC, né? Bom, pelo comando. Nanogloria, nossa, nologônia, vai ser realizada a sensacional final do Mundial da Fórmula 1 17. Os competidores se alinham na largada e disputam a corrida. Você vai ter acesso aos guias de largada e de chegada. A questão é determinar o número mínimo de ultrapassagens que foram efetuadas durante a competição. Então a entrada vai ser: cada caso de teste utiliza 3 linhas, né? E a primeira linha de um caso de teste contém um inteiro, né, que vai de 2 a 24, né, e indica o número de competidores, né, no caso, o número de corredores ali no seu grid, né, igual na Fórmula 1, né, você tem ali na Fórmula 1 20 corredores, né, aqui seria de 2 a 24 competidores ali. E cada competidor é identificado com um número que vai de 1 a N, tá? Então, eles têm essas identificações. A segunda linha, né, de cada caso, vai ter os N competidores, então vai ter tipo, o cara definiu 5 competidores, tem 5 competidores ali definidos, e vai ser referente ao grid de largada. E a terceira linha de cada caso é a mesma coisa, só que é com o grid de chegada, né, pelo que falou ali. E aí a saída seria, para cada caso de teste, imprima uma linha contendo um único número inteiro, que indica o número mínimo de ultrapassagens necessárias para se chegar do grid de largada ao grid de chegada. Então, o que esse cara tá pedindo? Tá pedindo uma entrada, o número de pessoas que vão correr ali, né? O seu grid de largada, ou seja, como a sua corrida começou, e o seu grid de chegada, ou seja, como a sua corrida terminou, né? E basicamente, dado que você passou o número de competidores, a largada inicial, a largada e o grid de chegada, ele vai falar na saída, né? Quantas ultrapassagens teve, ou seja, quantas vezes precisou ter alguma ultrapassagem ali para que pudesse chegar ao grid final, né? Então vamos ver aqui só um caso rápido. Ele definiu 5 competidores, definiu o grid de largada. E aí tinha 1, 2, 3, 4, 5. No final você tinha 3, 1, 2, 5, 4. Ou seja, o 3 ele precisou fazer umas 2 ultrapassagens, porque ele passou o 2 e 1. Então aqui você já tem 2 ultrapassagens. E o 5 passou o 4. Então você tem 3 ultrapassagens aqui, certo? Então você precisou ter 3, no mínimo 3 ultrapassagens. Então, para te resolver esse código, a ideia seria usar um pouco de vetores. Eu vou estar utilizando a linguagem C para resolver o problema, porque eu considero ela mais performática e dá para fazer umas coisas mais interessantes com ela, então eu vou usar o C. E basicamente é a mesma coisa, né? A gente vai trabalhar com a ideia de arrays, né? Vetorzinhos ali. E a gente vai fazer uso de loops for, vamos fazer um pouco, percorrer esses arrays, né? Chame de arrays em C, né? E vamos contar quantas ultrapassagens teve, né, para poder entregar esse resultado para o usuário. Então, vamos começar a codar, vamos começar a escrever o código aqui no bcrowd e vamos resolver essa solução. Então, para começar, né, vou usar nada mais ou menos aqui a biblioteca stdio.h. Nossa, isso aqui é stdio.h, né? Não vou precisar de muito mais do que isso. E vou começar pelo básico, né? Vou começar pela minha int main, né? Vou escrever primeiro aqui meu programa principal. Talvez eu precise usar uma função, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, bom, vou definir uma variável inteira n, que basicamente se referiria ao número de competidores. E já vou começar, como os programas da maratona geralmente utilizam, eles não têm entradas, né? Tipo assim, ele não tem um input, né? Ele não tem um scanf, ele não vai ficar esperando ali a entrada do teclado, né? Geralmente os programas da maratona é como? Você submete seu código, ele vai cair no servidor, e aí vai ter um arquivo, né, que vai ser imputado, e um arquivo pronto da maratona, né, com a entrada ali, eles vão jogar ali no compilador e seu código tem que rodar, entendeu? Não vai ter ninguém teclando ali, então você não vai poder preparar programas que usam scanf ou input, se for no Python, scanf no C, né? Você vai ter que, basicamente... Opa, vou dar uma cortada aqui. Acho que deve ter cortado aí no vídeo, mas vamos voltar aqui, pessoal. Bom, basicamente, como eu tava falando aqui, a gente na maratona você não vai ter um scanf, um input, né? Você vai ter
que lê um arquivo, né, que vai ser entregue ali pela banca, né? Então, o seu programa tem que trabalhar com isso. Então, a gente vai fazer aqui no C o while, né? Vou fazer um loopzinho while e, né, basicamente ele vai ficar lendo, né, uma variável inteira que vai ser atribuído a meu int n, e ele vai fazer isso enquanto não for end of file, porque quando acabar o arquivo vai ter um end of file ali, né? E aí quando a gente chegar nessa condição de end of file, a gente vai só matar nosso programa, tá? E isso aqui já garante pra gente que a gente não consiga ler o arquivo, né? Ele vai ficar lendo ali as entradas, e quando der o end of file ele vai sair do loop while e ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai matar aqui a nossa função principal e vai encerrar o programa. O return 0. Então, basicamente dentro desse loop while, né, eu vou definir mais algumas coisas. Como a gente vai trabalhar com arrays, né, a gente vai definir um array aqui do grid de start, né, o grid de largada, que vai receber ali, vai ter até 5 posições na memória, né, dependendo da entrada ali que vai poder estar armazenando, né. Isso aqui, no caso, para quem não sabe, conceitos de array em C, né, você consegue definir ali o tipo do seu array, no caso array de inteiros, né, só está trabalhando com números inteiros. A gente tem o nome do nosso array, né, e a gente tem depois disso que declarar ali quanto que a gente vai armazenar de espaço na memória para esse array específico, né. Por exemplo, você vai trabalhar com um array de 15 posições, então você vai armazenar nesse espaço aqui 15 posições na memória, né. Você vai conseguir colocar aqui, ó, que eu quero 15 na memória. E se eu colocar mais do que 15 elementos desse array, vai dar overflow, vai dar estouro de memória, né? Nesse caso aqui, a gente passa n como argumento porque a gente está trabalhando aqui com o que o usuário definisse. Se o usuário quiser 30 competidores, a gente vai ter 30 ali armazenado na memória. Então eu vou fazer aqui o start, o end, né, do grid de chegada aqui, e a position, né, para questão de posições aí, que a gente também vai precisar para ter essa visibilidade, né? E o start map também. Start mapped. Vou colocar em inglês aqui, né? Basicamente isso aqui vai auxiliar a gente, esses arrays vão auxiliar a gente a poder fazer as contagens, né? De ter essa visão de como começou, como finalizou e quantas ultrapassagens precisou ter pra gente chegar onde a gente chegou, né? Então eu vou agora fazer um loop for e vou percorrer, né? Então, basicamente primeiro eu quero pegar o grid de largada, então eu vou fazer um loop for, né, que ele vai percorrer a segunda linha de entrada, que é essa daqui, né, que é as entradas do usuário ali, né, para ele poder pegar e ver, né, qual que é o grid de largada. Então, basicamente para i igual a 0, enquanto i for menor do que o n, que é o número de competidores, faça i mais, e aí eu não preciso abrir chaves aqui, fechar chaves, porque eu vou fazer tudo isso acontecer numa linha só, então a gente pode só colocar aqui direto, né, scanf e porcentagem dele, porque eu tô dando inteiro, e eu vou popular o meu vetor start, não é vetor, né, sempre confundo, no C não é vetor, tá, no C é array. Vou popular o meu array start com a posição i. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô basicamente lendo aqui linha por linha aqui, né, no loop for, tô iterando ali, né, e tô lendo, né, o que foi colocado pelo usuário e encaixando isso, né, chumbando isso aqui no meu array start na posição i, né, que começa em 0, 1, 2, 3 e 4 e assim, né, sequencialmente. E aí o próximo loop for que a gente vai fazer para popular, para poder pegar ali o nosso grid de chegada. Então é similar, né, a lógica é praticamente a mesma, só muda a mesma lógica, só muda os nomes, né. Então a gente vai fazer mais aqui, vamos dar um scanf para ter D ali entrada, porcentagem de pequeno inteiro, e a gente vai popular aqui o nosso array end na posição i. Depois disso, a gente vai fazer mais loops fors, né? Agora a gente vai fazer um loop for para tratar aqui. Eu acho que eu vou deixar isso aqui separado, porque já deixar aqui. Para tratar nosso position, né? Então ele vai basicamente começar em 0, enquanto if maior do que n, que é o número de competidores, faça i mais, e
né? A lógica dele aqui seria pegar o array position, certo? E qual vai ser a posição que ele vai popular, né? É dado o valor de i dentro de end. E ele vai acessar o end e vai ter um valor do número do competidor. E menos 1, certo? Então ele vai entrar aqui, vamos supor que ele tá com i igual a 0. Aí ele vai falar, pô, no vetor end, o i igual a 0 é equivalente a 5. Tá, então ele vai retornar 5 aqui. E aí 5 menos 1 vai dar 4, certo? Então na posição 4 vai ter o i. Fica aí, esse valor aqui, ó, do for. Tá, então isso aqui é basicamente para ele poder fazer ali o mapeamento das posições, tá, pessoal? Senão ele não vai entender isso que está sendo feito. E depois eu vou fazer uma coisa similar na próxima linha, tá? Enquanto o i for menor do que n, que é o número de competidores. Faça aí mais para ir subindo. E aí eu vou popular meu start mapped na posição i, ou seja, vai começar em 0 e subir sequencialmente. E o que vai colocar aqui dentro? Ele vai colocar no meu vetor position. Meu vetor não, array position. Start i, então o que ele tá fazendo aqui? Ele em menos 1 aqui, né? Que é uma lógica. O que ele tá fazendo aqui? Supor que eu tô no passo 0 aqui, então ele vai entrar aqui no array start, no 0, qual que é o valor? É 3. Então 3 menos 1, 2. Então na posição 2, qual que é o valor? Do position, que ele mapeou. É tal valor. Então atribua a start mapped na posição 0, por exemplo. Entendeu? Meio doideira aqui, mas funciona, tá? E aí, depois disso, a gente vai printar qual é o número de ultrapassagens mínimas. E aí eu vou chamar aqui um valor inteiro. Vou colocar o barra n, porque ele vai pulando linha. E aí que tá, a gente vai ter que parar aqui, porque eu vou precisar desenvolver uma função que conta quantas ultrapassagens teve. Tá? Então, vamos desenvolver isso aqui em cima. Eu vou criar uma função com retorno inteiro, que vai ser o count inversions, né? A gente vai fazer a contagem de inversões. E ele vai basicamente ter como parâmetros de entrada um array que ele vai receber, né? Inteiro, e um número de competidores, que é um int n, né? E aí, ele vai retornar o invCount, que é uma variável que eu vou basicamente retornar inteira, que vai basicamente retorna o número de ultrapassagens que teve. Eu estou colocando aqui, porque eu já estou pensando nessa lógica. Essa variável, que é inteira, ela já começa como 0. E basicamente a ideia para contar as inversões seria fazer aqui um loop for, né? Em que i igual a 0, começa como 0, enquanto i for menor do que n menos 1, passar aí mais. E aí, está percorrendo duas posições, né? A gente está trabalhando aqui com o conceito de IJ, né? Então, para cada i, faça um passo completo de J. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais um loop for, recebendo o valor de i. E na verdade isso aqui vai dar problema. E mais um, senão ele dá bug. J menor do que n. Então eu J menor do que n. Faça J mais. E aí, né? Eu vou fazer a validação. Ou seja, se na minha posição i, e passando essa posição aí, por exemplo, 0 para dentro do array, no array. E se o valor que retornar ele for maior do que o meu array no valor j, ou seja, se a posição que eu estou validando ela tá maior do que a posição anterior, né? Então teve uma ultrapassagem. Então vote count mais, incrementa a minha variável de contagem de ultrapassagens e no final retorno qual for esse valor. E vai retornar o valor inteiro, por isso que a função é criada como retorno int, né? E aí, o que a gente pode fazer aqui dentro desse cara? A gente tem a nossa função escrita,
Agora é só a gente vir aqui no nosso printf, de novo tá recebendo porcentagem D, tá recebendo um inteiro. E o parâmetro de inteiro dele aqui vai ser basicamente a função que a gente acabou de escrever, a count inversions, onde o nosso parâmetro que a gente vai passar para ela vai ser o start mapped, cujo código populou aqui nessa linha. E o nosso número de competidores é n, né? Que vai ser importante para ser usado nesse loop for, para ele poder entender qual que é o tamanho do nosso array e poder percorrer isso certinho, para poder fazer os counts ali do número de ultrapassagens. Dado que a gente fez isso, ele vai printar a cada linha o número de ultrapassagens e no final ele vai encerrar o programa quando ele perceber, né, que a entrada é end of file, né, e enfim, ele precisa encerrar o programa. Se eu não fiz nada errado, eu creio que isso vai compilar. Vamos dar um teste, se não rodar a gente resolve aqui ao vivo com o bug. Aceitou. Então a gente conseguiu resolver o problema aqui de número 1228 ou 1228 da maratona de programação SBC. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Uma resolução em C aí bem enxuta, bem simples, para um problema de nível bem tranquilo aí. É isso, pessoal. Obrigado aí por ter assistido. Valeu, até a próxima.